Na aula passada, a gente falou sobre as orações subordinadas adverbiais, né? E hoje nós vamos falar sobre as orações subordinadas substantivas, tá? Para isso, eu, gostaria de tirar umas dúvidas com vocês sobre isso aqui, ó. Por quê? As orações subordinadas substantivas são orações que elas exercem função, olha só, de sujeito, de objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, predicado nominal e aposto, tendo a mesma função que um substantivo na estrutura frásica, ou seja, na estrutura da frase. Então, as orações subordinadas substantivas, vocês lembram que o que é uma oração, né? Uma oração é um trecho que contém um verbo. Então, se a gente tem uma frase com 2 verbos, a gente tem 2 orações, tá? Então, quando a gente vai conectar essa oração a outra, provavelmente, quando for uma oração subordinada substantiva, a gente vai ter essas conjunções que ou se, tá bom? Então, antes, eu gostaria de tirar uma dúvida com vocês sobre isso aqui, ó. Se vocês entendem bem o que é um sujeito, o que é um objeto direto, o que é um objeto indireto, o que é um predicativo do sujeito, um complemento nominal e um aposto, tá? Então, deixa eu dar uma pausa aqui na gravação. Então, vamos lá, gente. O que é um sujeito, ó? O sujeito, né, é aquele que pratica a ação ali do verbo, ele pratica a ação. Então, por exemplo, eu estudo todos os dias. Então, quem estuda todos os dias? Eu. E aí você vira para mim, vamos supor, o William vira para mim e fala assim: ué, professora, você estuda todos os dias? O que você estuda todos os dias? Então, vou colocar aqui, ó. O que? O que? O que eu estudo todos os dias? E aí eu vou dizer, é, eu estudo matemática todos os dias. Então, eu estudo o quê? Então, o quê? Quando você faz essa pergunta para o verbo, o que vem depois do verbo é o nosso objeto direto. Ó. Eu estudo o quê? Eu estudo matemática todos os dias. Objeto indireto. O objeto indireto, pessoal, ele vai ter ali antes dele uma preposição. Tá? Então, geralmente você vai perguntar assim, para que, ou de que, tá? Então, a gente vai ter aqui, ó, de que, para que. Eu coloquei o que ali com acentinho, que é como se ele estivesse no final da frase. Oi, Manu, que bom que você chegou. Bom. Oi, Lídia, que bom que estão todos. Oi. Ótimo, ótimo que estão todos aqui. Então, continuando, ó, quando a gente falar de um objeto indireto, a gente vai ter uma preposição. No caso, a preposição aqui, ó, é o de, tá vendo? Ó, de ou para, tá bom? Eu estudo matemática todos os dias. Para quê? Então, eu vou colocar aqui, ó. Eu estudo... deixa eu ver, não vou colocar eu estudo não, que vai ser confuso para vocês entenderem isso aqui. Deixa eu ver, meu Deus, eu já tô... desconfio que meu irmão mentiu para mim. Deixa bem claro aqui. Desconfio que meu irmão mentiu para mim. Desconfia? Você desconfia de quê? Então, quando você faz essa pergunta para o verbo, ó, de quê? Desconfio do meu irmão. Ou desconfio que meu irmão
mentiu para mim. Deixa eu até colocar o do meu irmão aqui. Ó, eu já estou começando a explicar as orações ali sem... Então, ó, do meu irmão. Então, deixa eu marcar aqui, ó. Do meu irmão. Quando a gente tem um predicativo do sujeito, olha só. Então, a gente tem, por exemplo, hoje estou me sentindo muito feliz. Então, hoje estou me sentindo muito feliz. Então, ó, quem está muito feliz? Quem está muito feliz? Eu, tá? Eu. Então, muito feliz está se referindo ao sujeito eu. E aí, o que faz a gente perceber que realmente esse termo aí é um predicativo do sujeito? Quando a gente tem um verbo de ligação. O que é um verbo de ligação? Por exemplo, deixa eu mudar a cor aqui. No lugar desse me sentindo, eu poderia dizer estou, eu hoje, só, ai meu Deus, não me sentindo. Eu fiz um negócio ali redundante, gente, espera aí, deixa eu apagar aqui. Senão vai confundir vocês. Eu só estou muito feliz. Hoje estou muito feliz. Ficou dupla, coloquei coisa a mais ali para explicar. Então, ou muito feliz está se referindo ao eu, que está oculto aí, ó. Hoje eu estou muito feliz. Então, a gente tem aqui antes um verbo de ligação, estou. Esse verbo de ligação, ele pode ser substituído por outros verbos, que também são chamados de verbos de ligação. Por exemplo, eu poderia dizer, hoje pareço muito feliz. Poderia dizer, hoje me sinto, por isso que eu apaguei lá o me sentindo. Hoje me sinto muito feliz. Então, esses verbos aqui, sim, o modo como você está no momento, né, como você parece, como você se sente, são chamados verbos de ligação. O que faz um verbo de ligação? Ele vai ligar uma informação do sujeito. Então, a informação do sujeito é sobre o sujeito. Estou muito feliz. Quem está muito feliz? Eu, tá bom? Então, deixa eu marcar aqui, ó. Verbos de ligação. Se eu estiver falando muito rápido, gente, me avisem aí. Deixa eu ver se vocês me mandaram mensagem. Não. Complemento nominal. O que é um complemento nominal? Então, vamos lá, ó. Depois eu vou enviar para vocês uma aula que eu estou explicando isso aí para o 8º ano, tá? Só isso aí. Então, se vocês tiverem dúvidas, aí vocês assistam a aula lá, tá bom? Para esclarecer melhor ainda sobre isso aí. Então, o complemento nominal, eu digo, por exemplo, assim, ele está cheio de problemas. E aí eu tenho esse trecho aqui, ó, de problemas. E aí, como é que eu vou saber? Complemento nominal, complemento nominal, complemento, completa. Completa um nome, nominal, completa um nome. Um nome é o quê? Um substantivo, um adjetivo ou um advérbio. Então, por exemplo, ele está cheio. Ele está cheio. Cheio de quê? De problemas. Então, esse cheio aí, ele é uma palavra que ele não tem um formato. Por exemplo, se eu dissesse assim, copos de plástico. A gente sabe que o de plástico são os copos, né? Os copos têm um formato. Agora, o cheio não tem um formato. Então, quando você tem uma palavrinha abstrata e você... Opa! Uma palavrinha abstrata, cheio de problemas, ou com muito problemas. Então, o se de problemas vai ser o nosso complemento nominal. E aposto é uma informação, vou escrever aqui, ó, uma informação a mais. Você está adicionando
adicionando uma informação. Por exemplo, Manu, minha aluna, recebeu uma grande notícia hoje. Então, eu poderia dizer somente: Manu recebeu uma grande notícia hoje. Mas eu quis adicionar uma informação. Talvez se eu falasse Manu recebeu, que Manu? Gente, a Manu, minha aluna. Então, quando você adiciona essa informação, a gente chama de aposto, tá? E ela vem entre vírgulas. Por quê? Porque é uma informação que você adicionou que pode ser retirada, tá bom? Então, vou salvar aqui para enviar para vocês. E aí a gente vai começar a ver agora as orações. Então, olha só. A primeira oração subordinada substantiva que a gente tem aqui é a subjetiva. Subjetiva, ela exerce função de sujeito. Então, por exemplo, é importante que você venha agora. Esse que você vem agora, se eu trocasse ele de posição na frase, se ficasse assim, ó, você vir agora é importante. Então, tá vendo? O que é importante? Você vir agora. Então, esse pedacinho aí é o sujeito da frase. Ó. O que é importante? Que você vem agora, tá? A gente colocou o que, porque lembram que eu expliquei no comecinho da aula. Para a gente ligar uma oração à outra, a gente vai usar o conectivo que ou se, tá bom? Então, aí nós temos uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, que é a função de sujeito. Então, acho que eu vou até escrever aqui para vocês como é que fica, por que é sujeito, ó. Você vir agora é importante. Tá vendo? Então, se você trocar ali, ó, você vai perceber. Eu não queria essa linha. Ah, deixa eu ver se eu consigo marcar aqui. Apareceu alguma coisa. Pera rapidinho, gente, para mim de colocar a linha mais fina ou não. Ah, achei. Então, ó, você vira agora, tá vendo? Deixa eu voltar aqui. É importante. Então, é o sujeito. A gente só trocou, a gente percebeu mais claramente. Tá ficando claro para vocês? Falem para mim aqui no chat. Tá muita informação, tô explicando muito rápido. Tá bom. E agora vamos ver quando a oração vai ter função de objeto direto. Lembrem que, tá bom. Lembrem que eu expliquei que quando a gente tiver objeto direto, a gente vai fazer a pergunta, o que, tá? Deixa eu anotar aqui, ó. Para objeto direto, a gente vai fazer a pergunta o que. Eita. O que. Perguntar para o verbo. E o objeto indireto, a gente vai perguntar de quê? De quê? Tá bom? Então, olha só. Ninguém sabia o que você chegava hoje. Tá vendo? Então, ó, vou colocar aqui no cantinho, ó. Ninguém sabia. Não, acho que eu vou só colocar o que, senão vai ficar muita informação. O que? O que? Aí a gente tem a resposta, ó. Que você chegava hoje. Estão vendo? Vou até marcar aqui mais forte. Meu pai insistiu muito. Insistiu para quê? Ó, para quê? Olha a preposição para. Para quê? Para que ele insistiu? Para, ou em que, né?
eu fosse embora hoje. Ó. Então, para que ou em que. Agora vamos ver quando tem a função de complemento nominal. Ó. Eu tenho esperança. A palavra esperança é uma palavra que ela é abstrata, ela não tem formato. Lembram que eu falei isso? Quando eu falei cheio de problemas? Então, esperança é um substantivo abstrato. Então, tem esperança. Esperança de quê? Então, o que vem depois dessa palavra? Vou escrever aqui, ó. Substantivo abstrato. O que vem depois desse substantivo abstrato vai ser chamado de complemento nominal. Tá bom? Agora, o predicativo do sujeito. O pior é que ele não estará presente na festa. O pior é que. O que é pior? O que é pior? O pior de tudo é o quê? Ele não estará na festa. Então, a gente tem aqui, olha, o verbo de ligação, ó, é. Estão vendo? Então, o que é pior? Ele não estar na festa, tá bom? Então, esse fato dele não estar na festa está se referindo ao nosso sujeito pior. O pior de tudo é o nosso sujeito, tá bom? E o aposto, que é o que eu falei para vocês, que é a nossa informação adicional. Ó, apenas quero uma coisa, que sejamos felizes para sempre. Então, esse é o nosso aposto. O que você quer? Que sejamos felizes para sempre, tá bom? Então, sempre que tiver assim esses dois pontinhos, a pessoa falando, ó, só quero isso, aí 2 pontos, você já sabe que o que vem depois vai ser o aposto, tá bom? Pessoal, eu entendo que, como vocês falaram aqui para mim, né, é muita informação, por isso eu nem vou ficar só com essa aula para explicar isso hoje, não, tá bom? A gente vai ver só um pouquinho hoje, e aí na próxima aula a gente vai ver mais um pouquinho. Talvez porque, na verdade, eu tinha, né, que rever com vocês exatamente o que é um objeto direto, indireto, um complemento nominal. Mas se ainda assim, eu vou enviar um material complementar para vocês olharem em casa. Se ainda assim ficarem com dúvidas, não tem problema. Na próxima aula, eu começo novamente explicando um por um e depois eu passo a explicar as orações, tá bom? Mas vamos ver hoje o que vocês entenderam assim, até agora, do que eu expliquei, tá? Então vamos lá, olha. Eu gostaria que vocês participassem. Falando no chat, não aparece para o colega quem falou. Se você coloca direto para mim, selecione aí para mim, seleciona meu nome. E aí eu não vou falar quem falou, tá bom? Só vou utilizar o que vocês forem falando para poder explicar. Então, por exemplo, na número 1 a gente tem assim: é necessário que você se apresente ao serviço amanhã. Eu vou dar as dicas, tá bom? Antes dessa oração, que está em negrito, nós temos a palavra necessário. Necessário. Ela é uma palavra abstrata, né? Então, o que vocês acham que esse trechinho, essa oração vai servir, vai ter uma função de quê? Escrevam aí para mim. Preferem que eu vá explicando, então? Isso aí. Essa oração vai ter uma função de complemento nominal, tá bom? Por quê? Porque o que vem antes
é uma palavrinha abstrata, tá bom? Não tem formato, então é o complemento nominal. Número 2. Helena apenas desejava uma coisa. Aí a gente tem aquela dica que eu dei para vocês, ó. 2 pontos. Quando a gente tem esses 2 pontos aí, o que vem depois vai ter a função de aposto. Tá bom? Isso aí, aposto. Os funcionários não sabiam que era dia de despedimentos. Então, olha só, os funcionários não sabiam. O que? O que os funcionários não sabiam? Tá, ó. Não sabiam. Eu vou marcar aqui e vou fazer a perguntinha, ó. O que? Então, o que? Quando a gente faz essa perguntinha, o que vem depois do verbo, né? Ó, sabiam, é um objeto direto, tá bom? O bom é que ela sempre foi bem comportada. Aí a gente viu no exemplo o pior, lembram? O pior é que, então o bom é. Então bom é. Nós temos aqui o verbo é, que é um verbo de ligação. O que que esse verbo tá ligando? Ele está ligando essa informação. Ela foi bem comportada ao sujeito bom, tá? Ao sujeito bom. Então, nós temos aqui, ó, um predicativo do sujeito. Tá ok? Muito bem. A professora insistiu muito em que os alunos tivessem aulas de recuperação. Eu poderia dizer também, a professora insistiu muito para que os alunos tivessem aulas de recuperação. Então, ó, a professora insistiu para que, ó, para que. Quando a gente tem essa preposição para, ou de, ou em, mais esse que, nós vamos ter após isso aí um objeto indireto. Tá bom? Então, ó, insistiu para quê? Insistiu em quê? Ah, insistiu em que os alunos tivessem aulas de recuperação. Tá bom? Então, vocês observem que eu nem dei foco na palavrinha muito, porque a gente tem que observar o verbo, que é o que está depois está relacionado ao verbo, tá bom? Ó, o que que ela insistiu? Insistiu em quê? Para que os alunos tivessem aulas de recuperação. Quero, deixa eu olhar aqui o chat. Quero que você seja meu marido. Quero. Se eu falar só assim, ó, quero. Eu vou falar, quer o quê, professora? Quero, quer o quê? Aí eu vou falar, por exemplo, que vocês estudem mais. Um exemplo, né? Então, esse o que que eu quero, o que vem depois, né? O que vem depois, isso aí, ó, o que vem depois é o nosso objeto direto, ó. O que, quer o que. Ó, é o nosso objeto direto. Que você seja meu marido. Número 7. Todos temos esperança de que a humanidade pare de destruir o planeta. Esperança de quê? Então, ó, esperança não é um verbo. Esperança é um substantivo que não tem forma, é um substantivo abstrato. Então, quando a gente tem esse substantivo abstrato,
e a gente faz essa pergunta, né? De que nós vamos ter o quê? Cadê? Cadê meu chat aí que parou? Responde aí. Tá indo bem, ó. Temos esperança. Esperança de quê? Quando a gente tem esse complemento, né, dessa palavrinha abstrata, a gente vai ter aqui um complemento nominal. Tá bom? Isso aí. Foi anunciado que Pedro é o vencedor do concurso. Foi anunciado que Pedro é o vencedor do concurso. Observem uma coisa aqui, pessoal. Observem uma coisa. A gente tem aqui uma frase que ela parece que está na voz passiva, não é verdade? Foi anunciado, tá vendo? Ó? Foi anunciado. Sempre que a gente tiver essa estrutura, a gente tem que ficar atento. Foi anunciado que Pedro é o vencedor do concurso. Eu poderia falar: Pedro é o vencedor do concurso, acabou de ser anunciado. Poderia falar isso? Então, quando a gente tem essa estrutura que tenha essa passividade aí, essa voz passiva, a gente vai dizer que o trecho que vem depois é sujeito. Eu não tenho como voltar aqui, eu acho, nos nossos exemplos, mas depois eu vou confirmar com vocês. Foi o primeiro exemplo que a gente leu e eu inverti lá na nossa explicação, tá bom? Então, aqui nós temos um sujeito, tá bom? Essa parte que está em negrito. Sinto necessidade de que você me deixe descansar um pouco. Sinto necessidade de que você me deixe descansar um pouco. Você sente necessidade de quê? Você está sentindo necessidade de quê? Então, a gente está fazendo aqui a pergunta de quê, certo? Deixa eu marcar aqui primeiro, peraí. Deixa eu olhar meu chat. Ó, de quê? De quê? De que? Quando eu tenho a preposição de, eu tenho um... Isso aí. Um objeto indireto. Tá bom? A dúvida era se seriam necessários mais ajudantes. A dúvida era se seriam necessários mais ajudantes. E aí? A gente tem aqui, ó, a dúvida era. O que a dúvida era? A dúvida era se seriam necessários mais ajudantes. Então, prestem atenção, a gente tem novamente um verbo de ligação que está ligando essa informação a mais aqui, a palavra dúvida, ao sujeito dúvida, tá bom? Então, aqui nós temos um predicativo do sujeito, tá ok? Pedi um favor a meus amigos. 2 pontos. Quando a gente tem os 2 pontos, a gente tem o quê? Um aposto.
E por último, nós temos o diretor da empresa necessita de que todos os colaboradores estejam presentes na reunião. Ele necessita de quê? Necessita de quê? De que todos os colaboradores estejam na reunião. Então, quando a gente fizer essa pergunta aqui, de quê? Isso aí, nós teremos... Não. Quando a gente está perguntando para o verbo, necessita... Ó, ele necessita. Necessita de quê? Aí é um objeto. Objeto indireto. Tá bom? Quando a gente pergunta ali, ó, necessita de quê? Ó, é o verbo necessita. Então, a gente tem um objeto indireto. Ok? Então, deixa eu salvar isso aqui. Deixa eu limpar, porque eu não preparei muito.